De volta com o nosso Você Bonito. O programa tá voando hoje, mas tem muita informação ainda, porque a gente está recebendo mais uma vez ele que é cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Rodrigo Barbosa. Bem-vindo. Tudo Obrigado, bom? Carol. Quanto tempo? Prazer em recebê-lo mais uma vez. Sempre com assuntos muito bacanas. Você é cirurgião do aparelho digestivo, mas também eu sei que trabalha com a questão de emagrecimento, com tudo isso. E hoje a gente vai falar uma parte muito básica até da sua especialidade, mas que a gente não para pensar. Afinal, tudo isso aqui está relacionado com o dia corrido que a gente tem, com coisas que são fisiológicas, mas que a gente desconhece, no fundo, a função, né? É isso, Carol, porque é muito importante você conhecer o básico para poder identificar problemas e saber quando procurar um médico, né? Concordo com você. Vamos começar com esse aqui, ó. Mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Temos aqui este tema, papel higiênico. Doutor, por que você escolheu falar hoje do papel higiênico? É porque se é para falar do básico, vamos começar do básico do dia a dia, né? Porque as pessoas muitas vezes procuram o consultório, né, do cirurgião digestivo, do coloproctologista, com sintomas anais que vêm decorrente do uso inadequado de papel higiênico. As pessoas perguntam, né, doutor, quando eu posso usar papel higiênico? Eu falo, olha, o ideal é você não usar papel higiênico. O ideal é você lavar, principalmente para quem tem aquele hábito, que é o mais comum das pessoas, que é de fazer cocô só em casa. Entendi. Então, se você... Tem gente que trava, né? Tem gente que trava fora de casa. E se você faz cocô só em casa, instala uma duchinha higiênica, porque a água é bem mais saudável do que qualquer coisa que possa causar fricção na região anal. Pode causar fissuras anais, pode causar dermatites, que vão dar dor, vão dar coceira às vezes. Então, papel higiênico não é tão legal. Lenço umedecido é melhor? É melhor, mas também na mesma lógica. Evita raspar, tá? Até mesmo se você for usar um papel higiênico, o ideal é você molhar o papel higiênico e tentar só encostar para ser o mínimo agressivo possível. Então, independente até da qualidade desse papel higiênico, né? Sim, independente da qualidade. Disso. Claro, se for pegar aquele papel higiênico que é uma lixa, vai ser bem pior. Pior ainda, né? Então, aquele de posto de gasolina não dá, né? Mas no fundo, até às vezes a gente acaba pagando mais caro para ter uma qualidade maior. E, no entanto, ele vai trazer o mesmo mal, né? Se tiver um uso inadequado. Um papel macio é melhor, mas se puder lavar é muito melhor. Muito melhor. Então, a primeira recomendação, duchinha. Duchinha. Tenham aí... O bidezinho também é legal, mas praticamente não existe mais, né? Difícil, né? A ducha dá certo. Quem já tem o hábito, inclusive para as crianças. Sim. Né? Já desde pequeno ter esse hábito. É uma coisa de educação, né? A gente tem que passar isso aí, formalizar o que é correto para as pessoas. Muito bom, doutor. Quem tiver perguntinha daqui a pouquinho, no @VocêBonitaTV. Seguimos, então, da dica do papel higiênico para esta pergunta. Banheiro todos os dias? Como será que está aí o funcionamento intestinal do público? Tem muita coisa que está envolvida com isso, né? Muita coisa. Então, eu gosto muito de passar a regrinha do cocô. Tá. Qual que é a regrinha do cocô? Se você faz cocô pelo menos uma vez a cada 3 dias, ou no máximo 3 vezes por dia, o teu cocô tá normal. Okay. Ultrapassou essa regra dos 3, né? No máximo 3 sem fazer, ou 3 vezes ao dia, algo está errado. Se você... Uma outra coisa que você tem que levar em conta é se está ressecado ou não, né? Se você está tendo que fazer força para evacuar, porque isso também pode ser levado como um critério para analisar a constipação. Certo. Mas se você está conseguindo estabelecer essa regra e o teu cocô está macio, você não precisa ir no banheiro todos os dias, que é essa questão. Muitas pessoas ficam aflitas em ir todos os dias. Agora, seguir regras básicas para que o intestino funcionar é super importante, né? Que é água, fibras e exercício físico. Não tem segredo. Esse é o segredo para o intestino. Agora, e aquelas massagens, doutor? São legais massagear mesmo quando a gente tem alguma dificuldade? Sim, olha que é interessante sim. O ato de realizar massagens na região abdominal pode estimular o que a gente chama de peristaltismo, que é o movimento do intestino. É a mesma coisa que o exercício físico também faz, né? Porque quando você faz a contração abdominal no exercício físico, você estimula o teu intestino a funcionar também. Então, assim, segue aquele mesmo sentido. E existem até técnicas, né, que algumas pessoas praticam, né, que é fazer sempre no sentido horário, né, no sentido do intestino para a saída. Então ajuda mais ainda, mas é claro, nem todas as pessoas vão responder bem a isso. E isso é uma coisa que pode favorecer, principalmente para aquelas pessoas que têm um intestino mais difícil, né? E a água, a ingesta de água, então, é uma das coisas mais importantes. Quando o intestino começa
a ficar mais constipado, pode ser falta de água. Com certeza. Água é vida, né? Água é saúde. Então a água faz bem para o rim, faz bem para tudo. E para o cocô também. Também, gente. É claro que assim, a gente sabe que existem, vocês têm até uma tabela para a gente identificar a qualidade aí das fezes e tal, né? Que enfim, facilitam, a gente não vai colocar aqui hoje, mas eu acho que é um assunto também para tratar ali no consultório, né? Com não certeza. Deixar para lá. E às vezes eu ia te fazer essa pergunta. O nosso intestino, ele pode funcionar... tem lá, todo mundo tem o seu reloginho intestinal. E em algum momento, por alguma questão, ele foge. Sim. Questões emocionais, algum estresse que a gente tenha passado. O intestino é o segundo cérebro, né? Então, o intestino é o primeiro a somatizar. Então, se você tem alguma alteração no teu dia a dia, que, por exemplo, o excesso de estresse pode mexer diretamente com neurotransmissores, isso pode causar eventos diarreicos, por exemplo. Tá. Algumas outras pessoas captam isso de uma outra forma, produzem outros tipos de neurotransmissores e eventualmente vão ter uma constipação. Mas, usualmente, é a fuga da regra que faz o teu intestino funcionar, né? Porque se você vive sempre naquele estilo, comendo bem, vivendo bem, praticando exercício, teu intestino tem a tendência a funcionar legal. Uma outra coisa que é interessante, que eu gosto de falar muito, é muito comum em viagem. Em viagem, você sair para viajar e teu intestino mudar completamente o padrão evacuatório. E isso tem dois motivos, né? O primeiro, mudança do padrão alimentar, porque naquele país ou naquela região muda a comida. O segundo é porque você está fora de casa, né? E a maior parte das pessoas, por um instinto primitivo de defesa, gosta de evacuar num lugar onde se sente seguro. Sem dúvida. Então isso é uma coisa interessante. Isso daí é início de namoro, sabe? No início do relacionamento, que viaja junto e fala, sai do quarto! Né? Quem não... É verdade, isso é um fato. É isso. Né? Acaba acontecendo. Quem tem aí uma certa... fica inibido, enfim, né? Tem essa sensibilidade. Até para segurar o pum, né? Tem gente que quer segurar o pum, o pessoal dá o seguro. Nós vamos chegar nele aqui, ó, próxima caixa dos barulhos, gente. Aproveitem que o doutor tá contando tudo. Claro que a gente fala de uma maneira divertida, são assuntos importantes, mas a gente gosta de deixar de forma leve, que fica fácil o entendimento e vocês vão lembrar na hora certa. Vou lá e já volto, e já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Já na tela, então, Glaucia. Olha lá, Sônia, obrigada, um beijo. Pós-cirurgia da vesícula, como fazer para o intestino funcionar? Fiz ontem a cirurgia. Sônia, que bom que tá tudo bem. Já o doutor vai dar todas as dicas, viu? Doutor, deixamos uma perguntinha da Sônia. Ela tinha comentado com a gente outro dia que ela faria essa cirurgia. Ó, ela tá já mandando para contar que tá tudo bem. Então, ela só pergunta como fazer o intestino funcionar. Então é super interessante isso, porque não é só para cirurgia de vesícula, né? A maior parte das cirurgias, tanto abdominais como das demais do corpo, quando você é submetido a um jejum prolongado, mais anestesia devido aos diversos medicamentos, é comum o intestino prender. Então, aquelas dicas básicas de alimentação e muita fibra na comida, né? Muita fibra e beber bastante água ajudam. Agora, alguns pacientes demoram 2, 3, às vezes 4 dias para fazer cocô e, eventualmente, fazer uma suplementação com algum laxativo nessa hora vale a pena. Tá. Mas isso aí vai ser uma coisa que vai depender muito do cirurgião, do paciente. Uma coisa legal que algumas vezes eu passo para os meus pacientes é nesses primeiros dias de pós-operatório, alguns óleos naturais, incluindo o próprio ômega 3, que ajuda o intestino a funcionar em algumas situações. Legal. Continuar a ingesta, então, suplementar mesmo. Sim, a suplementação de óleos naturais ajuda a emulsificar o cocô, né, e ele a funcionar melhor. E ajuda, inclusive, a prevenir aquele ressecamento da pontinha do cocô. Então, é uma coisa interessante para quem tem constipação. Quando eu operei a apendicite, que eu fiz, eu tomava chá de erva doce, foi tão bom. Tomava 3 vezes ao dia, uma xícara assim, de manhã, de tarde, de noite, todo dia. Foi ótimo, não sei. Eu fiz tudo certinho, mas aí tem uma coisa que sempre a gente fala, não, eu acho que isso foi o que ajudou, né? Mas é líquido, né? É um líquido que você vai tomando fracionado lentamente, se estimula o intestino funcionar, né? Porque quanto mais lento você se alimenta, você ingere as coisas por mais tempo prolongado, o peristaltismo funciona, né? Então, pode ser uma boa dica também. Não necessariamente precisa ser o chá de erva de cidreiro, mas podem ser outros chás e o excesso de líquido mesmo ajuda muito. Vai dar tudo certo, Sônia? Amém. Já 100%. Já deu, né? Já deu. Vamos colocar na tela mais perguntinhas, já a gente termina falando dos barulhos do nosso corpo. Marcela, obrigada, um beijo. Estou grávida. Quantas vezes é considerado normal ir ao banheiro? É que pergunta boa. É a mesma regra que eu passei agora há pouco, né? No máximo 3 dias sem evacuar, 3 dias no mesmo dia, 3 vezes no mesmo dia é o limite.
e desde que o cocô não esteja ressecado. Tá. E para as mulheres que estão grávidas é uma coisa interessante, né? Essa tempestade de hormônio, mais o feto que está crescendo ali acaba prejudicando a saída do cocô. Então muitas vezes é comum a ocorrência, por exemplo, de hemorroidas trombosadas, acontece bastante. Então tenha muito cuidado para ter atenção em como está evoluindo o seu cocô, porque se você está tendo alguma alteração na forma, na consistência ou dificuldade evacuatória, eventualmente a gente precisa fazer associação aí de fibras suplementares, até mesmo eventualmente algum tipo de laxativo para que você tenha um cocô normal e não venha sofrer disso aí durante a sua gestação. Tem que prestar atenção. Muda tudo, né, gente? Muda tudo. Depois que nasce, muda de novo, né? Até que o corpo se adapte novamente. Isso. Muito bom. Vamos fechar, então, com essa caixinha aqui, ó. Aqui a gente vai falar um pouquinho desses barulhos e cheiros, né? Que também fazem parte de sinais fisiológicos. Vamos lá. Quer começar por qual? Pelo cheiro ou pelo barulho? Vamos começar falando do barulho, né? Tá Porque bom. são coisas constrangedoras para as pessoas muitas vezes e que acabam levando elas a ficar um pouco inibidas em relação a algumas coisas. Então acho que é importante você saber o que é normal. Então, por exemplo, arrotar é comum. Por exemplo, após uma refeição, arrotar é comum? Não é tão comum. Por quê? Porque normalmente quando você está precisando arrotar é porque você está precisando desocupar o espaço de gases ali dentro. Então, é um sinal de que você está se alimentando de forma inadequada, né? Está comendo rápido, está comendo com líquidos durante a refeição, mastigando mal, às vezes engolindo muito rápido, engolindo ar, né? Então está precisando de eructáculo ali, a quantidade também. Então se você tem muito arroto após a refeição, então você precisa avaliar se está tudo bem. E se isso aí é uma coisa persistente depois que você corrige a tua alimentação, eventualmente você precisa fazer exames para avaliar se você não tem alguma disfunção que leve a um refluxo mais grave. Tá. Que também essa é uma característica que pode estar associada a refluxo. Com certeza. Vou colocar mais uma perguntinha pra gente ir para um próximo barulho. Olha lá. Beth, obrigada. Antigamente, quando eu tomava suco de ameixa, de abacate, eu comia couve, no outro dia ia ao banheiro. Porém, agora, mesmo tomando suco, não faz efeito. O que pode ser? O que pode ser, na verdade, porque pode ser muita coisa, né? Essa pergunta é uma pergunta que vem na caixinha lá do Instagram semanalmente, impressionante. Pode ser muita coisa, porque não necessariamente porque você tinha uma alimentação, a tua microbiota funcionava de algum modo com determinado alimento, não quer dizer que ela vai funcionar do mesmo modo para sempre. E existem outras disfunções orgânicas, principalmente no assoalho pélvico, né? Ali na musculatura da pelve, principalmente na mulher ao longo dos anos, que podem levar à dificuldade de propulsão do cocô, né? Da eliminação do cocô. Então, nesses casos, a gente precisa estudar, né, através de exames, como que está esse mecanismo de propulsão, esse mecanismo de expulsão das fezes. Então, é importante. E muda mesmo, né? A gente passa a vida toda comendo mamão, e aí chega uma hora que o mamão também já não é mais o recurso, né? Para melhorar essa questão. E muda, muitas pessoas, é aquela regra, né, do conhece-te a ti mesmo, né? Você tem que conhecer quais são os alimentos que te ajudam o teu intestino a funcionar bem, porque a fórmula mágica de um não serve para outro, cada organismo é um organismo. Mais perguntinha, olha lá. Gina, obrigada. Deixar a chia de molho e tomar antes do almoço pode ajudar no funcionamento do intestino? Olha, chia ajuda no funcionamento do intestino. Chia é ótimo, né, para ajudar a estimular o intestino. Não necessariamente você precisa deixar ela de molho, não necessariamente você precisa deixar, tomar a água com a chia, até porque eu acho que não deve ser muito gostoso. É que fica, né, aquela uma gelatina, né? Na verdade, dá aquela consistência. E tem muita gente que utiliza isso até para aumentar o espaço do estômago ocupado por isso e comer menos. Isso é interessante. Aí pode ser uma dica. Isso é interessante, né? Algumas pessoas realmente fazem isso, e isso pode ser interessante. E fibras em geral aumentam a saciedade, né? Então, isso é uma dica que é sempre legal para quem está procurando comer menos, sempre coloque mais fibras em volumes maiores, né? Então, a água com a chia pode aumentar essa quantidade de volume, então logo você vai comer menos. Salada ocupa muito e você vai comer menos, então é interessante. É isso. Dá tempo de mais uma perguntinha antes da gente seguir para a última caixinha. Vera, obrigada. Estresse causa diarreia? Então foi aquilo que eu falei agora há pouco, né? Super pode acontecer. Inclusive, uma das coisas que mais acontece hoje em dia nas pessoas é a famosa síndrome do intestino irritável, que é um complexo de coisas, incluindo alterações neurohormonais, que o estresse pode desencadear e causar eventos diarreicos. Inclusive, o inverso, né? Pode causar constipação. Então, é super interessante isso aí. Tá aí. Temos 2 minutinhos, doutor, vamos falar de mais um. Você comentou aqui do arroto e aquela hora você deixou, né, os gases, né? Você falou do pum. Vamos fechar com ele, então. Não, é interessante falar, né? Porque o pum é uma coisa super normal e natural, né? E os odores que
que eu acho que é a grande preocupação de quem está em casa. Ah, será que meu pum tem um odor certo, um odor errado? O que determina o odor do pum é a microbiota intestinal. Tá. Então, eventualmente, quando o seu pum está muito, digamos assim, fedido, né? Quando o negócio tá Quando ruim. o negócio está ruim, quando o pessoal tem que sair da sala, né? Pode ser que seu intestino não esteja tão legal e sua microbiota, né, suas bactérias estejam sofrendo algum tipo de alteração. E atualmente existem formas de estudar um pouco sua microbiota para direcionar um pouco a dieta, tá? De modo que você vai comer coisas que fermentem menos, que causem menos odor ruim no seu pum, né? E isso é muito comum, principalmente em pacientes pós-bariátrica, né? O paciente que faz bariátrica, que faz bypass, é muito comum ter um odor diferente. E esse odor diferente se dá justamente devido ao desvio intestinal, a mau processamento dos alimentos. Entendi. Ao mau processamento dos alimentos que acabam fermentando muito no intestino junto das bactérias que também mudam um pouco e mudam realmente o odor. E aí existem estratégias para melhorar o cheiro desse pum. Tá aí, mas pum é além normal. do sprayzinho. É boa. Pum é normal, agora não existe pum cheiroso também, né, Não. doutor? Não, pum cheiroso não. Pode ser que uns piores, mas cheiroso não existe. É isso. Obrigada mais uma vez, doutor Rodrigo Barbosa, cirurgião do aparelho digestivo, lá nas redes sociais, @doutorabreviado, Rodrigo Barbosa, tudo junto, @doutorabreviado, Rodrigo Barbosa, tudo junto, vocês encontram o trabalho dele. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Informações Carol. preciosas, gente, o básico é sempre aquilo que a gente precisa saber mesmo. Obrigada pela companhia, vejo vocês amanhã, ao vivo, 12:30. Beijo, beijo, até amanhã. Obrigada, doutor.